Eu sei que o meu foco aqui é resumir séries, mas aproveitando que uma das sagas que eu curto bastante ganhou um novo jogo, eu decidi tentar trazer o resumo da história de jogos pra saber o que vocês acham. Olá internet, eu sou o Nix e no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer a minha análise e resumo de Resident Evil 9, ou Resident Evil Hacking, e de quebra mostrar a vocês a diferença entre um fã e um fanboy. Como não teremos tanto problema com copyright, acredito que vai ser um resumo bem mais completo do que eu geralmente costumo trazer. E espero que vocês curtam esse formato de vídeo. Lembrando que pra melhor imersão eu focarei apenas no final bom do jogo, que possui 2 finais, mas só vou usar um. E eu gravei minha gameplay usando as cenas da Grace em primeira pessoa, que deixa numa pegada bem terror, enquanto as do Leon foi em terceira mesmo pra ter a ação. Senti que desse jeito é a melhor forma de aproveitar essa obra. E com tudo dito, já vai deixando o like, hype o vídeo pra dar aquela força, e se quiser me apoiar ainda mais, considere virar membro pra ajudar esse canal a sobreviver. Também aproveite e entre no nosso servidor do Discord, onde falamos abobrinhas porque é o que tem pra hoje. Agora, sem mais enrolação, bora ver como foi o novo título dessa franquia e o retorno de Leon para Raccoon City. Estamos em outubro de 2026. Resident Evil Hacking começa na sede do FBI, quando a analista técnica Grace Ashcroft é convocada para investigar uma nova cena de crime, onde um misterioso assassinato ocorreu em um local conhecido como Hotel Rainwood. O problema é que a garota tem uma história complicada com o lugar, então ela fica meio relutante, mas acaba aceitando ir lá. Acontece que no passado, há 8 anos atrás, ela e sua mãe, chamada Alyssa Ashcroft, que era uma repórter investigativa investigando a Umbrella, estavam hospedadas nesse mesmo hotel enquanto esperavam uma tempestade passar. A noite seguia normal, quando as luzes do prédio do nada são cortadas e Alyssa percebe que tinham pessoas atrás delas. As duas descem até o andar de baixo e encontram com um dos donos do hotel, que termina sendo atacado e morto por um homem encapuzado misterioso. Só preciso encontrar ele. Que é isso, mano? Não! Grace, não! Sabendo que aqueles homens estavam ali para roubar sua pesquisa, que continha uma informação muito importante, a Alyssa esconde sua pasta de documentos atrás de um quadro no saguão do hotel. Com isso, ambas tentam escapar, mas a Alyssa acaba sendo pega. Não tô entendendo! Te encontrei. O acidente gera um enorme incêndio que consome todo o prédio, se tornando assim um dos grandes traumas da vida de Grace. Chegando em um dos quartos do hotel, a garota encontra várias fotos dela mesma, de sua mãe e a certeza de que tinha alguém a seguindo. Indo até o misterioso quadro onde estava a bolsa de Alyssa, Grace encontra, além de alguns documentos, um disquete de computador, que vai ser muito importante lá pro final do jogo. E antes que continuasse investigando, ela é abordada por um policial que havia sido infectado com o T-Vírus, o agente responsável por transformar as pessoas em zumbis. Que merda é essa? Fugindo pela construção, ela dá cabo do cara e o joga do topo do prédio, mas mesmo sendo mordida, não é infectada pelo vírus. Ouvindo uma música tocar nos andares de cima, Grace parte pra ver quem é, onde nós conhecemos o vilão do jogo, um homem chamado de Dr. Victor Gideon. Vendo que a garota possui a imunidade à infecção, Victor diz que foi o responsável por trazê-la, dizendo que Grace era uma garota especial, a chamando de escolhida por algum motivo. Logo depois, ele a agarra fazendo a mesma pagar. Descanse, Grace. Temos muito o que fazer. Dando uma rápida explicação, Victor Gideon é um cientista envolvido diretamente nas pesquisas do T-Vírus, que acabou se afastando da Umbrella quando a mesma declarou falência. Então ele comprou uma antiga instalação médica onde pôde continuar suas pesquisas e experimentos bizarros envolvendo esse agente infeccioso. Mas as suas experiências foram descobertas pela Alyssa e ele mandou os caras lá no hotel pra matar a jornalista e evitar que mais coisas se espalhassem. Eu também vou chamar ele de Vegeta do Dragon Ball, porque o cara tem um dispositivo nos olhos pra farmar aura e dar um zoom na cara dos outros, porque sim. Do outro lado da cidade, acompanhamos o policial Leon Scott Kennedy, analisando mais dos misteriosos assassinatos que vinham acontecendo. E vemos num dos corpos que ele estava investigando se tratar de uma variante do T-Vírus, conhecida como a Síndrome ou Maldição de Raccoon City. Essa maldição trata de gerar manchas escuras na pele das vítimas e as matar depois de um tempo, afetando todo mundo que já esteve em contato com o vírus antes. Meio que essa mutação faz o vírus se fortalecer e escapar do sistema imunológico da vítima, conseguindo assim se desenvolver. Recebendo a informação de que Victor
Dr. Gideon estava por perto, ele parte até lá para investigar mais a fundo, dando de cara com o doutor que estava levando a Grace embora. A fim de despistar o Leon, o homem infecta algumas pessoas com o T-Vírus e causa um surto pela cidade, forçando o policial a resolver rapidamente aquela situação. Socorro! Você tá bem? O que você tá fazendo? Um detalhe interessante que vale a pena ser mencionado é que Leon estava utilizando uma pistola chamada Hacking. E assim, de uma forma bem educada, faz isso daí quando dispara. Descobrindo onde ficava o hospital do misterioso médico, ele decide ir até lá fazer uma visitinha. E nessa hora entendemos que o Leon também estava infectado com a nova variante da doença, tendo manchas pretas crescendo por sua pele que iriam matá-lo logo logo. Então talvez a Ada, Chris, Claire e a Jill também estão infectados? Eu não sei, mas seria meu sonho ver a Jill voltando, já que ela é de longe a minha personagem favorita. Chegando até o centro de cuidados Rhodes Hill, o policial é levado até um quarto e aguarda para se encontrar com o doutor. Mas só acaba escutando um alarme e uma histeria coletiva começa a tomar conta do local, com vários zumbis aparecendo. Cortar. Vou querer uma segunda opinião. Um detalhe interessante nesse Resident Evil é que esses zumbis meio que mantêm uma parte da sua personalidade quando ainda vivos, conseguindo falar e realizar ações de quando eram humanos. Uma mecânica bem interessante até que o jogador consegue se aproveitar em muitos casos, como esse daí, onde existe um zumbi que ficava tentando apagar a luz porque não gostava dela. E é aquilo, os caras cometeram o erro de deixar os zumbis presos lá dentro com o Leon, que passa essa parte inteira do jogo rebocando todo mundo, já que né, é o homem. O cara é foda, patroa. Grace acorda presa numa maca hospitalar de ponta cabeça com seu sangue sendo extraído. Conseguindo se libertar das amarras, a analista foge do quarto e começa a explorar aquele hospital, onde dá de cara com o corpo de um médico já morto e aproveita para fazer uma nova amiga. Infectado. Fugindo do monstro, Grace percebe que essa criatura não consegue entrar em contato com a luz. Vai, 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 vai! Geralmente é assim que eu fico quando alguém abre a janela. Mesmo com esse empecilho, a mulher é puxada para o lado escuro, só que antes de ser morta, o Leon chega para ajudar e vemos o quanto o Hacking é poderoso. Aí, por aqui. Se a arma tem o nome do jogo nela, é melhor você usar. O Dr. Gideon tranca as portas da instalação e força os dois a se separarem, mas antes de irem, Leon entrega o Hacking para Grace, já que né, o cara não precisa disso, afinal ele é o residente do mal. Encarando o Dr. Gideon, o vilão fala sobre a doença e dessa vez sequestra o policial, o levando embora. Já a Grace volta a explorar o centro médico e percebe que para fugir irá precisar encontrar 3 pedras e conseguir abrir uma porta. O puzzle mais padrão possível de Resident Evil. E eu queria muito ter uma porta dessas que você precisa de 3 itens para conseguir abrir. Em certo ponto, a jovem acha um quarto com 2 celas, onde trancada numa delas havia uma garota cega chamada Emily. Sem o nível de acesso necessário para entrar, Grace volta a procurar as pedras pelo prédio. E aqui vem a parte survival horror que o jogo brilha muito, cheio de mistérios, investigação e muita estratégia. Já que como tu não é o Leon, é preciso gerenciar bem suas balas e não dá pra sair deitando geral na porrada. O mais inteligente é ser stealth mesmo. Resolvendo alguns puzzles bem simples nos cofres espalhados pelo centro médico, encontramos as pedras necessárias pra fugir. Mas no meio do caminho ela dá de cara com o Dr. Gideon novamente, que fala sobre uma tal de Elpis, e seria livre graças a Grace, já que ela era a chave pra libertar essa Elpis aí. E por que eu? Porque, meu mestre, fez de você quem você é. Ok, informação que vai ser relevante no final, vamos guardar isso. Grace, espere.
Grace! Grace? Grace! Não pode escapar do seu destino. E papinho de vilão de anime, hein? Chegando no cofre que tinha a última pedra pra poder escapar, ela percebe que coincidentemente esse aqui, diferente dos outros, estava em braille. E como a protagonista não sabia ler isso, ela decide ir buscar a Emily, que poderia ajudar a abrir. Já que agora também ela tinha conseguido a pulseira pra destrancar a cela. Eu achei isso. Muito bem, Emily, obrigada. Emily! A criatura mostra que podia se regenerar e leva a Emily embora, forçando a Grace a se jogar em um buraco subterrâneo pra salvar a criança. Ok. Do outro lado, Leon acorda amarrado em uma cadeira e o Dr. Gideon começa a interrogá-lo. Mas antes que a tortura começasse efetivamente, ele facilmente se solta e parte pra cima do médico, que escapa por um triz. Você já está morto, Leon. E aí vamos pra mais uma parte do Leon rebocando todo mundo na bala. Assim, é uma das coisas que eu achei mais satisfatórias do jogo. Tu passa algumas áreas sofrendo com a Grace pra quando trocar pro Leon tu sair passando o cerol em todo mundo. É muito divertido e satisfatório esse looping de gameplay e acho que dá uma equilibrada legal em ação e terror ao mesmo tempo. Com a Grace tu vai mais na calma e no stealth. E na hora do Leon tu desliga o cérebro e só mete bala em geral. Ao chegar no escritório do Victor Gideon, o jogo nos mostra a pessoa que estava dando instruções ao Leon pelo rádio e ajudando ele na operação. E nesse caso era a Cherry, personagem antigaça na franquia que apareceu lá no Resident Evil 2 e faz o seu retorno aqui. Junto do nosso herói, ela também estava infectada pela doença, e ambos estão buscando a cura. Entrando no computador do vilão, ela descobre que a doença tem a ver com o vírus T, e os dois leem sobre uma tal de Elpis, que tem algo a ver com a Grace, mas não sabemos o que exatamente. Nos túneis logo abaixo do hospital, Grace inicia sua busca pela Emily, que foi raptada pela monstra sensível à luz, onde consegue chegar na criança que estava presa num quarto com diversas bonecas. Ela coleta coisas. Por que boneca é sempre algo tão desconfortável, cara? Restaurando a energia do local, nossa protagonista consegue abrir as celas e tira a Emily de lá. As duas fogem pelos túneis e chegam até um elevador para voltar à superfície. Mas a criatura está logo atrás e não quer deixá-las escapar, escalando o elevador para persegui-las. Rápido! Vai! Ai, meu Deus. Vamos brincar. Mano, vai a merda, velho. Que susto essa cutscene, cara. Eu jurava que ela tinha perdido a perna nisso aqui. A Capcom gosta de brincar com o nosso emocional. Tá tudo bem. Aqui eu guardei isso pra você. Obrigada. Droga, tô começando a desenvolver sentimentos por uma criança que provavelmente é um experimento em Resident Evil. Isso definitivamente não é um bom sinal. Do lado de fora do centro médico, as duas encontram um helicóptero, onde um homem chamado Harry, que era o piloto, promete ajudar Grace e Emily a escaparem dali caso ela consiga pegar as chaves, que estavam dentro de uma cabana. Pois como sua perna estava ferida devido a uma cicatriz de guerra, ele não consegue fugir dos bichos e seria arriscado entrar lá dentro. Pra não ser tão aleatório, esse homem era apenas um trabalhador voluntário do Victor, que obviamente não achava que seu chefe era um
doido que mexia com os experimentos de zumbis, né? Por isso ele tá aí, mas agora só tá tentando escapar. Então, ao entrar na cabana, Grace explora o local e descobre daquela casa ser, na verdade, um laboratório secreto subterrâneo, com vários experimentos do vilão dentro de cápsulas enormes. Conseguindo pegar a chave, nossa protagonista se prepara pra voltar, quando escuta o Dr. Gideon conversando com um homem chamado Zeno, falando sobre Grace ser a chave pra eles conseguirem o poder da Elpis. Saindo de lá, o cara inicia um protocolo de autodestruição do laboratório e escapa usando o elevador, forçando Grace a ter que abrir caminho e passar pelos zumbis. Ela até chega no helicóptero com as chaves, mas os infectados estão em peso e não deixam o helicóptero levantar voo. Sai de mim! Saiam de cima, cretinos! Saiam, desgraçados! Um helicóptero sendo destruído. Agora sim tamo em Resident Evil mesmo. Infelizmente a Emily é ferida nesse processo e o Leon escuta o estrondo absurdo vendo o acidente acontecer. Usando uma sniper, nosso herói protege as duas que estavam a caminho da igreja. Aguenta aí. Ai, Deus. Grace, Leon, quem é ela? essa é a Emily. Me ajuda, ela tá sangrando muito. Aí, olha aqui. A gente vai ficar bem. Tá? Como não tem a Ashley nesse jogo, o homem achou outra loirinha pra cuidar, né? Cuida dela. Vai! Agora! Agora vamos pra famosa batalha contra o boss na igreja. Essa parte me lembrou bastante Resident Evil 6, pra vocês verem. Dando cabo da criatura, tá na hora de ir atrás da Grace que fugiu. Passando por uma extração de tratamento de água, as duas mais uma vez se encontram com a monstra sensível à luz que não vai deixá-las escapar. Só que reiniciando os painéis de controle do lugar, a Grace consegue abrir a escotilha no topo da construção, permitindo assim que a luz consiga entrar. Mas infelizmente, devido aos ferimentos da queda do helicóptero, a Emily não resiste às feridas e acaba morrendo. A Prota até tenta reanimá-la, mas é tarde demais. Só que de repente a menina acorda e começa a ter um monte de espasmos do nada, se transformando numa criatura monstruosa logo em seguida. Nessa hora o Leon chega e mesmo com a Grace implorando, não tem muito o que ser feito e ele finaliza a criatura. Eu sinto muito. Se sentindo culpada pela morte da garota, Grace sai dali desolada sem dar atenção pro Leon, que até tenta ir atrás da mulher, mas começa a vomitar ketchup. Andando sem rumo, ela encontra Gideon, que nos revela um dos grandes plot twists do jogo. Você se sente perdida, mas não está. Está exatamente onde precisa estar. O Wesker vai aparecer? Eu estava te esperando. Grace. Quem é você? Raccoon City. Você é o motivo pelo qual ela foi destruída. Mas você também é a chave para construir um novo mundo. Você é a peça final. Deixe-nos mostrar seu verdadeiro propósito. Pois é, o Krauser apareceu, mas ao que tudo indica, não, esse não é o Albert Wesker original, até porque não tem como o cara ter saído vivo do vulcão lá no Resident Evil 5. Pelo menos eu acho, né? Mas a teoria mais aceita até então é de que, na verdade, esse é um clone do Wesker original, criado pelo Victor Gideon usando o DNA do verdadeiro. Aqui no jogo, ele é chamado de Zeno, que demonstra também ter poderes, assim como o vilão da saga tinha antes também. Os dois malvadores levam a Grace de helicóptero para Raccoon City, prometendo revelar à garota qual era o seu propósito, e agora ela vai ficar um pouco fora do jogo. Perseguindo o trio, Leon volta até a nossa famosa e icônica cidade do Guaxinim, que havia sido devastado por uma bomba nuclear lançada para conter a infecção. E essa parte é para pegar
forte na nostalgia de quem já jogou, porque tu sente muito quando tá em Raccoon City. Aqui o game se torna totalmente Resident Evil 4, deixando o survival horror de lado e focando bastante na ação. Então vamos ter o Leon combatendo vários monstros bizarros e alguns zumbis no caminho. A coisa escala tanto pro lado da ação que o Leon encontra uma pulseira responsável por dar pontos ao jogador relacionada ao quanto de inimigos ele matar, pra então você poder gastar tudo numa loja online que vai permitir comprar armas, fazer upgrades e tudo mais. Não é o mercador, mas a referência tá aí. Eu não vou nem comentar isso daqui. Encontrando o acampamento da BSAA, aquela força militar do Chris e da Jill feita para combater o bioterrorismo, descobrimos que a organização estava procurando alguma coisa no centro de Raccoon City. E Sherry percebe que o mandante do bombardeio à cidade não estava nos registros do governo, deixando a dúvida de quem havia ordenado o ataque. Verificando a gravação no corpo de um dos soldados da BSAA que estava em missão recentemente na cidade, Leon entende que aquela equipe havia ido até ali para encontrar um local chamado Ark, onde estava a tão falada Elpis. Só que no meio do caminho, o grupo é atacado pelo Zeno, que começa a apelação. Minha perna! Ai, meu! Se protejam! Se protejam! Me ajuda, por favor! Que porra é essa? Bom, pra chegar no centro de Raccoon City, nosso herói precisa dirigir até lá, e aproveitando uma moto na base da BCAA, começa o novo filme de Velozes e Furiosos. Mas no meio da estrada, ele é interceptado pelo Victor Gideon, que não veio sozinho e solta os cachorros em cima do Leon, literalmente. Mais Velozes e Furiosos que isso, impossível. Então o vilão comete o erro de se aproximar da lenda. Eu me cansei de você! Sai pra lá, com esse bafo! Pode ver. Devia ter usado capacete. Dirigindo mais um pouco, Leon chega no centro de Raccoon City, onde ele se aproxima da famosa delegacia da RPD. Em um dos momentos mais épicos e memoráveis desse jogo, Leon volta para essa construção icônica e emblemática de toda a saga Resident Evil. Agora é com você. Essa música é boa demais, cara. Lá dentro, o policial encontra a Gracie e o Zeno conversando, e finalmente temos a explicação do que é essa tal de Elpis. Unidades militares secretas de todo o mundo vêm a Raccoon City com o propósito de encontrar a Elpis. Mas o que é Elpis? É o poder que pode abalar o equilíbrio militar do mundo todo. É o último vírus que o Spencer criou. Desenvolvido para controlar a consciência humana. Controle mental. Não podiam deixar que o roubassem. Então lançaram um míssil para ocultá-lo. Para esconder um vírus? Por que fazer uma coisa tão extrema? Extrema? Você acha? Quando o presidente tentou investigar, ele foi assassinado. E você é a chave para recuperar a Elpis. Então a Elpis é um vírus ainda mais poderoso que o T-Vírus, e o ataque militar foi feito meio que pra escondê-la. Só que calma que tem mais coisa. Emily! De certa forma. Mas não a que conheceu. Tantas tentativas. Tantos fracassos.
Tanto desperdício. Do que você tá falando? As cópias criadas para te duplicar. Todas inúteis. Todas descartadas. Cada uma tem sua própria história triste. Inclusive, nessa parte tem um flashback onde jogamos com uma Emily cópia, lá naquele orfanato do Resident Evil 2, o mesmo que a Sherry foi encontrada. Lá dentro, algumas crianças eram criadas de forma artificial como se fossem bonecas, até que em algum momento elas se rebelaram e começaram a matar os cientistas do local. Essa coisa de clonagem humana era um projeto do Oswald Spencer, um dos fundadores da Umbrella tempos atrás. Acontece que todos os experimentos deram errado, mas os vilões do jogo acreditam que a Grace era o experimento que deu certo, porque ela cresceu e se desenvolveu sem problemas aparentes. Aquela cegueira lá da Emily era um problema que esse experimento levava. O que está feito, está feito. Você precisa focar no futuro. Ela realmente era minha mãe. É hora de aceitar o seu destino. Top discursos motivacionais. Lembrando do que aconteceu, a garota acaba tendo um colapso mental e desmaia. Mas o quê? Olha a apelação, véi. Kennedy. Tinha certeza que ia aparecer. Sinto muito, mas estou sem tempo agora. Aí os caras apelaram pro fanservice puro. Assim começa a perseguição do Mr. X na delegacia. O Leon sai de lá voado e vai investigar a tal da Ark, sabendo que o orfanato é a entrada para essa base secreta. Mas no caminho, o Mr. X mostra que não tá pra brincadeira e joga um fucking torpedo em cima do nosso herói. Puta merda. Eu não consegui salvar eles, mas consigo impedir desgraçados como você. Agora vamos pra Boss Battle. Mas vou falar pra vocês, essa pra mim é uma das grandes decepções que eu tive com esse jogo. Todas as batalhas contra chefes são totalmente esquecíveis e a maioria é reciclada de outro game. Não tem nenhuma batalha realmente memorável ou interessante aqui que dê personalidade ao jogo. Seja essa pro lado bom ou lado ruim. Todas são fáceis demais e eu acho que tinha como ser mais desenvolvido ou pelo menos emblemático de alguma forma. Mas é só uma opinião e vamos voltar pra história. Pegando no orfanato e descendo ao subterrâneo, temos mais uma batalha contra o chefe Era Venenosa do Batman Arkham. E aí sim, passando por isso, Leon chega até a Ark, mais um laboratório secreto e subterrâneo da Umbrella. Impressionante como a cidade pode ser bombardeada por um ataque nuclear e passar anos sem uma alma viva, mas as paredes vão estar mais limpas que toda a minha casa. O ar-condicionado desse lugar é o bicho, imagina a conta de luz. Bom, lá dentro nosso protagonista percebe não estar sozinho e é atacado por um grupo de soldados. Não precisa. Eu vou neutralizar o alvo. Parece o Arraia do Aquaman, cara. Chegando no centro da Ark, Zeno mostra a Grace a tal da Elpis, que é esse computador gigante protegido por senha. A pergunta era o que o criador mais deseja, se referindo à maior ambição do Oswald Spencer em criar aquilo. A questão é que se você digitar a senha errada, toda a instalação é destruída, fazendo a Elpis ser perdida para sempre no processo. O Krauser acredita que a jovem sabe a senha para abrir, mas ela só se mostra muito confusa. Evite o constrangimento, Sr. Kennedy. Não é capaz de me vencer. Muito impressionante. É até doido pensar que o Leon tá doente quando vemos tudo que ele apronta e sofre durante o jogo. Espera! Você ainda precisa de mim, não é?
Ah, um grande clássico esse tipo de cena. Usando uma máquina pra fazer um parkour absurdo, o Leon escapa de lá junto da Grace e os dois vão parar no lixão dentro da instalação. Mas o policial tá detonado e desmaia no meio do caminho. Ao acordar, os dois discutem o próximo passo e decidem trabalhar juntos, até porque o Leon tá bem danificado devido à doença e não vai aguentar muito mais. Dando um impulso na garota, Grace vai sozinha pelo laboratório na busca de conseguir abrir uma rota de fuga pro Leon, onde vai precisar religar os sistemas como sempre acontece. Passando pelo laboratório, além de alguns zumbis, ela é obrigada a passar pelos Lickers. E aí o Survival Aurora volta um pouco no jogo essa hora, onde podemos nos aproveitar que o bicho é cego pra poder passar, o que gera cenas bem tensas, já que qualquer barulho ele vai te ver. Abrindo um caminho pro Leon conseguir prosseguir, a Grace chega até um dos centros de pesquisa da instalação, onde finalmente descobriremos pra que diabos aquele disquete que tinha nas coisas da mãe dela serve. Colocando ele no computador, vemos vários arquivos de vídeo, onde em um deles a Alice está entrevistando o Oswald Spencer, o mesmo homem que fundou a Umbrella. O velho senhor fala sobre estar sendo consumido pela culpa de tudo que havia feito de errado em relação às suas pesquisas, o desenvolvimento do T-Vírus e as inúmeras vítimas que sofreram em suas mãos, demonstrando estar realmente arrependido pelo que aconteceu. Em certo momento da gravação, uma pessoa entrega um bebê nas mãos do Spencer, que ele afirma não ser um experimento, mas apenas uma criança que foi resgatada pelo homem e ele escolheu ajudá-la. Essa criança obviamente é a Grace e a Alice escolheu acolhê-la a pedido do Sr. Spencer. Ela é a minha esperança. Ela é adorável. Qual é o nome dela? Grace. Grace. Quer me contar mais alguma coisa? Já falei tudo. Eu só espero que sirva de requiem para todos aqueles que se foram. Cinema! Por mim, já podia subir os créditos aqui. Assistindo esse vídeo, nossa protagonista raciocina qual era a senha do computador, mas ao ver o Leon caindo aos pedaços, corre até lá para ajudá-lo. A partir disso, voltamos à sala principal onde estava o Krause. Aqui, o jogador precisa fazer uma escolha que vai resultar no final do jogo, onde você pode escolher colocar a senha correta e libertar a Elpis, ou então colocar a errada e destruir tudo. Para ter o final bom nessa parte, é necessário escolher libertar a Elpis. Lembrando das palavras de esperança do Spencer, Grace escreve esperança na tela do computador e a máquina se abre revelando cápsulas com um novo vírus que em teoria permitia controle mental. Daí o Zenon, ansioso para ganhar novos poderes, se injeta rapidamente com a Elpis e começa a passar mal, tendo uma reação em que seus poderes eram extraídos dele, voltando a ser um humano normal. Por que meus poderes? Elpis é a redenção do Spencer. É um antiviral. No fim, então, a Elpis era uma cura pro T-Vírus, simbolizando a forma como o criador da Umbrella planejava se redimir por seus atos. Nesse momento, o Victor Gideon, que achávamos ter morrido, retorna e assiste tudo acontecendo, impressionado com o que Spencer havia feito. Assim, ele e o Zeno começam a discutir sobre o que fazer. Você e o Spencer eram apenas ferramentas. Ainda assim, ele enganou todos vocês. O Spencer nos desafiou e pagou o preço com a própria vida. Ele não era nada! Você não é nada além de uma imitação. Acabou, Victor. A Conexões não precisa mais de você! Senhoras e senhores, esse foi o Zeno no jogo. Na moral, é o Wesker do Paraguai. Fica farmando ouro o jogo inteiro e no fim não tem uma luta de boss contra esse maluco. É bem decepcionante, na moral. Sabendo que a Elpis era uma cura para o vírus, a Grace injeta a dose que pegou no Leon, curando ele da doença. E com isso, nosso protagonista se levanta e agora precisa dar cabo do Victor Gideon, que planejava usar o antivírus para criar uma revolução. Hora de enterrar o último esqueleto da Umbrella. Vamos para a última batalha do jogo, que é um replay do Resident Evil 2 com um pouquinho a mais. O Nemesis. Entendi por que você é tão persistente. Olha o famoso paredão de carne aí. Dessa vez, você não levanta de novo.
Com a batalha final ganha, grande parte da instalação começa a desabar, mas infelizmente não tem como ambos saírem de lá, já que a passagem havia sido selada. Mas nesse momento, os homens da BSAA chegam para resgatá-los dali a mando do Chris Redfield. E com isso, o dia foi salvo mais uma vez. Leon, carregando mais doses do antiviral consigo, guarda uma delas pra Sherry e vai falar com Grace sobre tudo o que rolou. Ela ainda se mostra bem triste pelo que rolou com a Emily e fala que queria pelo menos ter salvo a garota. Mas o policial diz que Emily ainda pode estar viva, já que ele evitou acertar os pontos vitais. E como eles têm o antiviral em mãos, ainda é possível que a criança talvez seja salva no fim. Assim, o detetive Kennedy se prepara para encontrar o Chris e discutir sua próxima missão. Enquanto numa cena pós-créditos vemos que a Grace conseguiu salvá-la e agora está cuidando da jovem Emily como uma filha. Mas na última cena mesmo do jogo, presenciamos alguns soldados de uma organização desconhecida, aniquilando as forças BSAA que estavam lá na base para fazer a limpa e recuperando alguma coisa que o jogo não mostra no meio dos escombros do laboratório. Encerrando assim a história de Resident Evil Hacking e deixando todos curiosos para saber o que a saga pretende fazer no futuro. Recuperando evidências antes que mandem os lobos. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado dessa pegada falando de jogos, porque foi bastante divertido fazer. Mas na real, Resident Evil Hacking, apesar de pra mim ser um ótimo game, me decepcionou bastante em algumas coisas, principalmente na falta dos puzzles, que aqui são bem esquecidos e jogados fora. E tipo, puzzle é uma das coisas que eu mais adoro em Resident Evil, então fez bastante falta. Além disso, como eu já falei antes, todas as boss fights são bem decepcionantes e não tem nenhuma original, deixando o jogo totalmente sem personalidade, já que ele só apela pra fanservice e nostalgia. Mas falta algo que faça esse jogo ser único pra mim, sabe? É uma mistura do Resident Evil 2 com o Resident Evil 4 e uma pegada do 7 nas partes mais tensas. Se fosse pra resumir bem, eu diria que é o famoso arroz com feijão do Resident Evil, mas faltando um pouco do tempero. Ainda assim, ver esse game aqui me deixa bastante otimista com o futuro da saga, e acho que foi um bom retorno pra franquia comparado com o antecessor, Resident Evil 8. Só que com o potencial absurdo que esse jogo tinha, poderia ter sido bem melhor. Por isso a minha nota pra Resident Evil Hacking é um sólido 8. É um jogo excelente, mas tinha a possibilidade de ser incrível. Entretanto, consegue ser uma ótima porta de entrada para novos fãs e é muito divertido de jogar. Mas enfim, o que você achou do Resident Evil 9? É um ótimo jogo ou te decepcionou em alguma coisa? Comenta aí embaixo que eu vou ficar muito feliz de ler. Espero que tenham gostado do vídeo e antes de encerrar, um agradecimento mais que especial aos membros do canal, como o João Paulo Batista, o Eric Salles, o Leon Noia, Josh de John Junqueira, João Pedro, Matheus Mazaro, Bernardo Six Fingers, o Ara e a Esther, que eu não sei se já falei em algum vídeo, mas tem o maior nível de membro do canal em 5 contas diferentes. Com certeza ela roubou o cartão da mãe pra tá pagando tudo isso. Mas enfim, inscrito dessa comunidade não tem o direito de ser triste nessa vida e que dirá o membro, né? Tamo junto, rapaziada. Do mais, o meu nome é Nix e você tá no meu canal. Abraços.